como uma pessoa de Candomblé Quetu, ouço muitas críticas com relação à língua iorubá, o dialeto iorubá, dentro dos cânticos e cultos dentro do Candomblé Quetu. Então, e por conta desse motivo, eu venho fazer esse vídeo hoje para a gente conversar sobre esse assunto. A importância de se saber o iorubá e a cultura religiosa do Candomblé Quetu. Bom, se você não me conhece, eu sou Tom Lorê. Hoje a gente vai conversar sobre a língua iorubá e o dialeto iorubá. Bom, primeiramente eu preciso ressaltar que, como todo mundo sabe nesse canal, eu sou historiador, eu não sou formado em línguas, eu não sou linguista. Porém, as pessoas criticam normalmente a língua iorubá dentro da casa de Candomblé sem conhecimento nenhum de linguística. Então, preciso trazer esse assunto à tona para a gente conversar sobre esse assunto, o dialeto iorubá, a língua iorubá dentro da casa de Candomblé de forma voltada para a linguística e para que todo mundo possa entender o que realmente é certo ou errado dentro desse assunto como um todo. E normalmente essas críticas vêm de pessoas que aprenderam a língua iorubá no século XXI e quer criticar toda e qualquer cultura religiosa deixada no Candomblé no século XIX e nos séculos anteriores. Bom, se a gente, por exemplo, pegar a nossa língua, a língua portuguesa, a gente pegar uma comparação do que é falado em Portugal, o que é falado no Brasil, o que é falado em Angola, o que é falado no Brasil, o que é falado em Moçambique, o que é falado no Brasil, a gente vai ver que há diferença em todas essas regiões, com diferenças regionais. Então, para a gente entrar nesse assunto e todo mundo se entender quando for falar de língua, a gente precisa identificar o que é um idioma. O idioma é a língua própria de um povo, de uma nação. Uma língua que possibilita a comunicação das pessoas que vivem nessa mesma nação, que faz parte desse mesmo povo. Então, nós brasileiros temos a nossa língua portuguesa brasileira, que possibilita que todos nós possamos nos comunicar. A gente possa falar para outro interlocutor, esse interlocutor possa entender e falar conosco, a gente entender esse interlocutor. Isso é um idioma, isso é a língua falada por um povo. Só que a gente, quando vai falar sobre o iorubá, a gente tem que lembrar primeiramente do que era falado pelos nossos antigos. Quem é antigo de santo sabe que os antigos falavam do dialeto iorubá. Eles não estavam errados ao se referir no dialeto iorubá, porque o que a gente fala dentro da roça de Candomblé, Quetu, por exemplo, que é o Candomblé de origem Nagô-iorubá, não é a língua iorubá, mas sim um dialeto iorubá. E o que é um dialeto? O dialeto é uma variedade de uma língua, uma variedade regional de uma língua padrão, que pode inclusive dificultar o entendimento aos interlocutores que vivenciam essa diferença regional. Por exemplo, a gente pode usar como exemplo a língua portuguesa, o português brasileiro. Dependendo da situação, uma pessoa do Nordeste pode falar e não ser devidamente compreendido por um brasileiro que mora no Sul, justamente por utilização regional de verbetes, de palavras que no Sul do Brasil não se entende, ou maneira de falar de uma mesma palavra com supressão de vogais e tudo mais. Então isso é um dialeto, a diferença regional de uma língua padrão que possa dificultar o entendimento das pessoas. Em resumo, o que a gente fala da língua iorubá dentro do candomblé é um dialeto, porque se diferencia a ponto de dificultar as pessoas que falam o dialeto iorubá no candomblé das pessoas que falam a língua iorubá na sua região, na sua matriz, vamos dizer assim. Assim como acontece com a língua portuguesa, com o português do Brasil com relação ao português de Portugal. Então é certo, errado, é complicado? A gente precisa entender que o iorubá que chegou aqui, o iorubá do século XVIII, o iorubá do século XIX, o iorubá do século XX, do início do século XX, estamos no século XXI querendo fazer comparação e dizer que quem canta assim está cantando errado porque na África não se canta assim. Estamos falando da língua da língua iorubá do século XXI. Se a gente pegar cartas e livros escritos há 100 anos atrás na língua portuguesa, muitas das vezes não vamos conseguir compreender
pela mudança da língua. Se a gente falar de cartas escritas justamente no século XIX, no século XX, que justamente foram o período que se estava se formando os calundus de origem nagô-iorubá, que se formou a partir disso daí os candomblés de origem nagô-iorubá, que a gente vai ver que a gente vai ter dificuldade de compreensão pela dificuldade e a mudança de utilização de verbetes e tudo mais. Se a gente pesquisa hoje dicionários iorubais para entender determinadas palavras que não existiam, por exemplo, dentro da cultura iorubá, a gente vai ver a iorubalização de palavras em inglês. Por exemplo, tabili, que vem de table, o table. Tabili é a iorubalização da palavra table. Ou, por exemplo, dentro da cultura iorubá não se tem a visão do irmão. Se tem sempre a visão ou é do irmão mais velho, é bom, ou do irmão mais novo, aburu. Porém, com a introdução da cultura ocidental, passou a ter a visão do irmão, burodê, que vem de brother. Então, essa mudança cultural que a gente tem que entender e observar, que está dentro da cultura da língua portuguesa como um todo, a mudança que vem acontecendo de décadas em décadas, de séculos em séculos, que possibilita e impossibilita o entendimento e a compreensão. Saber que dentro da língua portuguesa de Portugal, uma palavra tem um significado, e se essa palavra for utilizada dentro da língua portuguesa, o português brasileiro tem um significado totalmente diferente. Um exemplo é rapariga. Dentro do português de Portugal tem um significado, dentro do português brasileiro, principalmente no norte e nordeste, tem um significado totalmente pejorativo e que diferencia esse entendimento. São essas especificidades. Então a gente não pode simplesmente julgar o iorubá falado no candomblé que está errado, é certo ou errado e tudo mais. A gente precisa entender também esse processo linguístico e essa distância cultural de séculos que diferencia o iorubá que chegou na introdução do candomblé como religião, na formação do candomblé como religião, e o iorubá que a gente conhece atualmente. Então a gente não pode pegar a cantiga que a gente conhece hoje e simplesmente criticar essa tradução no iorubá do século XXI, da território iorubá na Nigéria e tudo mais. A gente precisa entender a transformação cultural, entender a história dessa cantiga, porque antigamente é um problema que não acontece hoje em dia quando a gente vai falar de cantiga, de candomblé, toda cantiga tinha uma história. Todo Ogã, quando chegava pra gente ensinar uma cantiga, ele ensinava a cantiga, o seu significado, a sua tradução dentro da cultura que ele aprendeu dos seus mais velhos e a história por trás daquela cantiga, o itã por trás daquela cantiga que originou aquela cantiga. Então aquela cantiga não era cantada à toa em qualquer momento e de qualquer forma, mas porque ela trazia um significado por trás dela. Hoje em dia, infelizmente, isso pouco acontece. Você vê muito pouco, as pessoas só reproduzem as cantigas sem saber a sua origem, a sua cultura, a sua formação, o seu estabelecimento e o significado dessa cantiga como um todo. O que justamente acaba alimentando essa visão de que o povo de candomblé canta sem saber o que está cantando. E até mesmo aprender o iorubá hoje em dia, como eu aprendi no início dos anos 2000, dentro do ICAPRA, com o professor José Benis, que é o Gandorf-Afonjá aqui do Rio de Janeiro, de Coelho da Rocha, é diferente de alguns iorubás propagados que têm uma totalmente outra formação de letras e tudo mais. Então, a gente, dentro de toda essa cultura da linguística iorubá, a gente quer criticar, usar isso como mais uma ferramenta para a crítica do candomblé, que hoje está chato, virou costume, virou algo cotidiano do viver de candomblé. As pessoas que são da religião tradicional iorubá, que são do Ifá, que conheceram a língua iorubá, hoje quer olhar para o candomblé só como crítica, sem entender sua história, formação. Uma pessoa que eu tenho um imenso respeito é a professora Ieda de Castro, que estuda justamente a parte da linguística africana como um todo, é especialista nessa área. É uma pessoa que então a gente pode fazer justamente através dos estudos dela, o entendimento do que é Iorubá, o dialeto Congo-Angola,
a língua B de origem jeje que a gente define e tudo mais. Então a gente precisa entender, não só criticar. Então meus vídeos aqui é sempre fazer com que a gente possa, através das palavras que eu venho trazendo aqui, mostrar um caminho para que a gente possa entender e estudar mais sobre a cultura do candomblé, a sua história, a sua formação, de uma forma geral e ampla. Bom, se você gosta de vídeos desse tipo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, porque publicamos aqui toda semana vídeos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.